Salve! Hoje eu vou falar sobre Unordered Set e Unordered Map, que são estruturas que tem numa biblioteca padrão do C++, e eles fazem basicamente a mesma coisa que tem no set e um map normal, só que as operações que eles realizam têm complexidade O de 1, né, teoricamente. Então, só para lembrar, né, quando você tem um set ST e você insere os valores 10 e 3, por exemplo, um set ele vai armazenar esses valores e organizar eles em uma estrutura de árvore, né? Normalmente é utilizada aí uma árvore rubro-negra com algumas coisas a mais. E por utilizar, né, essa estrutura de árvore, ele consegue realizar as operações com complexidade log n. E quando você quiser recuperar os elementos desse set, você sabe que esses elementos eles estão de certa forma ordenados por causa da estrutura de árvore que é utilizada. Então, o Unordered Set e o Unordered Map, né, como o próprio nome já diz, ele armazena os elementos de forma não ordenada, né? Porque ele utiliza a função hash para isso. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui o unordered set que armazena inteiros, então, por exemplo, vamos aqui fazer uns exemplos que a gente insere o valor 10, insere 3, insere o 14. E agora eu vou fazer só um código aqui para percorrer, né, todos os elementos que tem nesse set. E vou imprimir eles, né? Então, isso aqui a gente vai ver, né, qual que é a ordem que eles estão armazenados. Então, se a gente for compilar e executar, então nesse caso aqui eles estão organizados na ordem primeiro o 14, depois o 3, depois o 10, né? Então eles não estão ordenados, porque é o jeito mesmo dessa estrutura aqui. Tá, mas aí você olha isso aqui e fala, por que eu vou usar o set normal então, né? Eu sempre vou usar o unordered, porque vai ter aí mais ou menos as mesmas funções, né? O insert, find, erase e tudo mais. E a complexidade de cada operação vai ser O de 1 em vez de O de log. Só que tem um problema, né? Por eles utilizarem hash, vai ter o problema do hash, né? Qual que é o problema do hash? Colisão. Então, por mais que teoricamente a complexidade seja O de 1, vai ter um problema de colisão que pode aumentar o tempo de cada operação. Então, principalmente se você está fazendo coisa aí no Codeforces ou algum desses judges que você consegue hackear, né, a solução de outra pessoa, usar o Norded Set normalmente não é uma boa estratégia, porque o cara pode tentar criar um caso de teste que vai ter aí muita colisão. E, por padrão, a função que é utilizada para fazer o hash, né, a função hash utilizada por padrão no Unordered Set e no Unordered Map, elas não são tão boas, né? Então, elas são meio fáceis aí de se criar hack para elas. Então, um jeito de você contornar isso é você criar a sua própria função hash. Então, agora eu vou mostrar como você cria a sua própria função hash para ser utilizada no Unordered Set. E tudo que eu estou falando aqui para Unordered Set vai ser a mesma coisa para Map também, tá? Então, para fazer essa função, primeiro a gente tem que criar uma struct. E agora a gente vai criar o operator parênteses dessa struct. E aqui no tipo a gente vai colocar o tipo que a sua função hash vai retornar. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando sempre com int, né? Então, se a gente aqui... Então, por exemplo, aqui a gente está fazendo tudo com int. E agora a gente precisa falar qual que é a função que a gente quer. Então, por exemplo, aqui, essa função aqui, eu só pego o x e retorno o x do jeito que está. É uma função hash bem lixo, né? Mas isso aqui é só para mostrar como que vai ser a estrutura, né? Então, existem várias coisas que você pode fazer aqui para retornar. E eu vou mostrar algumas delas. Certo? Então, as funções de exemplo que eu vou dar para vocês, elas estão aqui nesse blog do Neil, né? Que ele explica aqui várias coisas sobre a Unordered Map e também dá alguns exemplos comparando o tempo de execução, né? Mas mas o ponto principal é esse aqui, né? De como você vai criar um hash customizado para parar de ser hackeado no CF. Então vamos aqui entrar nesse primeiro exemplo que ele dá. O primeiro exemplo que ele dá, ele fixa um inteiro aleatório, né, no começo.
Então, aqui ele está criando uma variável estática, né? Então, toda vez que essa função for chamada, o tipo dessa variável não vai mudar, porque ela é estática. E aqui ele está basicamente pegando o horário do seu computador no clock atual, né? Então, esse time since epoch aqui, ele vai retornar o tempo, se não me engano, em nanosegundos ou em milissegundos, não sei, que está no seu computador atual. E ele utiliza isso aqui como um número aleatório fixado, né? E depois a função hash que ele utiliza, ele simplesmente pega a variável x e soma com esse inteiro. Mas aqui depois ele dá alguns outros exemplos aqui, né? Porque agora dá para você ficar brincando, né, com operações bitwise. Então, normalmente, quando você tenta criar uma função hash customizada, você quer, você tenta ficar fazendo shor dela com outras coisas, ou então shiftar os bits para a esquerda e para a direita, né? E né, então é basicamente você ficar fazendo isso aqui, né? Existem algumas funções aqui, né, que ele mostra aqui, né, que são funções que já foram testadas e recomendadas por algumas pessoas, né? Então ele daqui também dá a fonte disso aqui. Então, como é que a gente faz para utilizar, né, essa struct hash customizada no unordered set? É só a gente vir aqui, né, na declaração do unordered set. Então, é só a gente colocar aqui junto com o template de tipo, né, do unordered set, a gente coloca a struct que vai ser utilizada para fazer o hash customizado. Se a gente estivesse criando um unordered map, por exemplo, de int para int, a gente colocaria também aqui o custom hash no finalzinho aqui, tá? Então, desse jeito aqui você consegue criar um hash customizado e a chance de ter alguém que vai olhar para o seu código e vai criar uma solução para hackear é mais baixa, né? Ainda assim, é possível ter colisão e é possível ter algum problema com o limite de tempo, mas utilizando esses hashes customizados, essa chance cai bastante. Então, era isso que eu tinha para sugerir hoje, né? Esse blog aqui eu vou deixar na descrição, caso vocês queiram ver aqui, ver os exemplos que ele dá. E basicamente era isso. Até mais.